Um jovem pobre perdeu a entrevista de emprego mais importante da vida dele, porque parou no meio da rua para ajudar uma idosa caída no chão. O que ele não sabia é que aquela senhora era simplesmente a mãe do CEO da empresa onde ele sonhava trabalhar. E o que aconteceu depois disso mudou completamente o futuro dos dois. O amanhecer chegava devagar no bairro simples onde Daniel morava com a irmã. As primeiras luzes do sol escorriam pelas frestas das janelas como um convite tímido para mais um dia difícil, mas cheio de esperança. O céu ainda carregava um tom azul acinzentado, e o silêncio da rua só era quebrado pelo latido distante de um cachorro e pelo som de um caminhão de feira passando ao longe. Daniel estava acordado antes mesmo do despertador tocar. Ele deitou por longos minutos encarando o teto, respirando fundo, sentindo o peso daquele dia pressionar seu peito. Hoje era o dia. O dia que ele acreditava que poderia mudar sua vida e a de Clara, sua irmã de 11 anos. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não acordá-la. O quarto que dividiam era pequeno, com paredes descascando e duas camas simples lado a lado. Clara dormia profundamente, abraçada ao travesseiro, o rosto tranquilo apesar de tudo que enfrentavam. Daniel a observou alguns segundos e algo apertou dentro dele. Ela merece tanto, mas tem tão pouco. No banheiro estreito, abriu a torneira e lavou o rosto com a água gelada. Sentiu o choque térmico despertar seus sentidos. Depois, enxugou-se rapidamente e caminhou até o pequeno armário no canto do quarto. Abriu com cuidado. Havia apenas uma camisa social pendurada ali. Uma era branca, ou pelo menos já havia sido um dia. Ele a lavara na noite anterior, deixando secar virada para o lado avesso, tentando preservar o tecido já desgastado. Passou a mão pelo colarinho, como se pedisse para ela não o humilhar hoje, não naquele dia. Vestiu-a devagar, com cuidado, tentando evitar que qualquer linha solta se destacasse. No fundo, ele sabia que a roupa não importava tanto quanto o que ele tinha para oferecer. Ele era inteligente, dedicado e precisava daquela chance mais do que qualquer candidato que chegaria naquela empresa hoje. Mas o mundo nem sempre funciona com justiça. Ele respirou fundo e se olhou no espelho rachado do banheiro. Os cabelos estavam alinhados, o rosto barbeado, o olhar determinado, mas carregado de medo. Era a entrevista mais importante da vida dele. Clara apareceu na porta esfregando os olhos. "Já vai sair?" Ela perguntou com a voz sonolenta. Daniel sorriu, mesmo com o coração agitado. "Vou sim, Clarinha. Hoje é o grande dia, lembra?" Ela correu até ele e o abraçou forte, como fazia sempre que queria passar força. "Você vai conseguir, Dani. Tenho certeza." Aquelas palavras caíram fundo, mais fundo do que ela imaginava. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Clara era tudo o que ele tinha. Desde que os pais morreram, 3 anos antes, ele precisou crescer rápido demais. Deixou a adolescência de lado, largou sonhos, largou tudo que não fosse sobrevivência. "Se eu conseguir esse emprego..." Ele sussurrou com um nó na garganta. "A nossa vida muda, Clara. A gente sai dessa casa. Você vai ter tudo o que merece." Ela sorriu inocente, cheia de um brilho que ele não via mais em si mesmo. "Só volta para me contar", disse. "Quero ser a primeira a saber." Daniel beijou a testa dela, pegou sua mochila surrada e saiu de casa antes que a emoção o derrubasse logo cedo. O ponto de ônibus estava lotado. Pessoas espremidas, cotovelos se batendo, murmúrios apressados de quem precisava chegar ao trabalho. Daniel entrou no veículo apertado, segurando-se na barra metálica, tentando não amassar demais sua única camisa social. Cada sacolejo do ônibus parecia transportar também seus pensamentos. "Se eu for escolhido, posso colocar Clara numa escola melhor. Se eu conseguir, posso finalmente ir dormir sem contar moedas. Se eu for bem,
Talvez a vida comece a andar para frente. O ônibus avançava entre ruas movimentadas, lojas abrindo, vendedores arrumando mercadorias, mães levando filhos para a creche. Mas nada disso tocava Daniel. Ele só pensava na vaga, na oportunidade, no futuro. Por um momento, fechou os olhos e imaginou entrando no prédio elegante, sendo recebido por alguém sorrindo, chamando seu nome. Imaginou sentado em uma cadeira confortável, ouvindo parabéns. Era um sonho distante, mas ele precisava acreditar. A cada esquina, o anúncio da empresa surgia em outdoors e placas. Nogueira Holdings, crescendo com você. Ele repetiu mentalmente o nome do CEO. Rafael Nogueira. Um homem influente, respeitado, difícil de impressionar. Mas Daniel não precisava impressionar o CEO naquele momento. Só precisava chegar a tempo, só precisava ser visto. O ônibus parou perto do centro financeiro e Daniel desceu com o coração acelerado. O prédio da empresa se erguia alto e brilhante contra o céu. Pessoas entravam com pastas, crachás, roupas impecáveis. Ele ajeitou a camisa e respirou fundo. Vai dar certo, murmurou para si mesmo. E começou a caminhar. Faltavam 10 minutos para a entrevista quando ele virou a esquina final para o prédio da empresa. E foi aí que ele viu. Uma idosa caminhava devagar pela calçada. O cabelo grisalho cuidadosamente preso. Uma bolsa pendurada no braço. Mas o passo era trêmulo. Ela tropeçou. Primeiro um vacilo leve, depois outro. E de repente, ela caiu. Forte. O impacto ecoou na calçada. A bolsa abriu, espalhando objetos pelo chão. Daniel congelou. Pessoas passaram ao redor como se aquilo não tivesse acontecido. Um homem desviou. Uma mulher olhou e virou o rosto. Apressados, indiferentes, ocupados demais. A idosa tentou se levantar, mas o joelho não obedecia. Ela estava tremendo, claramente com dor. Daniel sentiu o estômago apertar. Se eu ajudar, posso perder a entrevista. Faltam 8 minutos. Eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Mas também sentiu outra coisa, algo que vinha de dentro dele e nunca o abandonava. Caráter. Ele fechou os olhos por um segundo e tomou sua decisão. Correu até ela. Senhora, a senhora está bem. Ela respirava com dificuldade, as mãos tremendo, o rosto pálido. Eu caí, não consigo levantar. Daniel olhou em volta. Ninguém parava, ninguém sequer perguntava. Ele tirou sua camisa social por cima do corpo, vestindo novamente com pressa para não sujá-la, e ajoelhou ao lado dela. Segura no meu braço. Devagar. Isso, disse com voz calma. Vamos levantar juntos. Quando ela tentou apoiar o peso, soltou um pequeno gemido de dor. Acho que machuquei o joelho. Daniel engoliu seco. O hospital ficava a 3 quadras dali. 3 quadras. 7 minutos até o horário da entrevista. Ele respirou fundo. Vem comigo. Eu te levo até o hospital. Apoia em mim. Ela o olhou nos olhos. E pela primeira vez, Daniel viu algo que não viu em ninguém naquela rua. Reconhecimento. Como se ela soubesse o quanto aquela escolha estava custando a ele. Obrigada, meu filho, ela murmurou. Daniel colocou o braço dela sobre o seu e a ajudou a andar devagar. Cada passo parecia uma eternidade. Ele tentava controlar a ansiedade, mas o coração batia tão rápido que parecia gritar em sua cabeça. Quando chegaram à porta do hospital, a recepcionista correu para ajudar. Daniel explicou que a encontrou caída na rua e não podia deixá-la ali. A equipe levou a idosa, Dona Estela, para a triagem e ele ficou no corredor esperando. O relógio marcava o horário exato da entrevista. Depois 5 minutos atrasado. 10, 15. Daniel passou a mão no rosto, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. Quando finalmente conseguiu sentar, apoiou os braços nos joelhos e murmurou para si mesmo, a voz embargada. Eu perdi a entrevista. A frase saiu pesada, como se carregasse o peso de toda a vida dele.
E, no entanto, mesmo ali, esmagado pela consequência de sua escolha, uma verdade pulsava dentro dele. Ele não se arrependeria. O relógio na parede do hospital parecia zombar de Daniel. Os ponteiros avançavam com uma crueldade silenciosa. Cada minuto um lembrete da oportunidade que escorria pelos dedos dele como areia fina. Ele estava sentado na cadeira de plástico do corredor, mãos entrelaçadas, cabeça baixa, respirando rápido. A camisa branca, sua única camisa social, agora tinha uma leve marca de poeira perto do ombro por causa da queda da idosa. Não era muito, mas era o suficiente para incomodá-lo profundamente. Eu devia estar lá agora, no prédio da Nogueira Holdings. Eu devia estar sentado na recepção. Eu devia estar pronto para entrar na sala da entrevista. Mas não estava. Estava ali, num hospital público com cheiro de álcool, corredores frios, pessoas passando com pressa e o coração apertado entre culpa e esperança. Ele levantou o olhar quando ouviu passos. Uma enfermeira apareceu segurando uma prancheta. A senhora que você trouxe está bem. Machucou o joelho, mas já estamos cuidando. Você é parente? Daniel se levantou imediatamente. Não, eu só a ajudei na rua. Ela caiu. A enfermeira olhou para ele como quem reconhecia um gesto raro. Então ela teve sorte de encontrar você. Ele tentou sorrir, mas a expressão morreu no rosto. Sua mente estava em outro lugar. Ela disse o nome? Ele perguntou. A enfermeira checou a prancheta. Estela Nogueira. O nome não significou nada para Daniel. Ela está consciente? Ele insistiu. Está sim, mas um pouco confusa. É comum em quedas com dor intensa. O médico já chamou o contato de emergência que ela tinha na bolsa. Daniel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade diminuir, mas não desaparecer. O telefone dela estava bloqueado e ela tinha somente um cartão com um número de emergência sem nome. A enfermeira explicou que alguém viria buscá-la eventualmente. Daniel agradeceu e voltou a se sentar. Mas a angústia da entrevista perdida o devorava vivo. Meia hora depois, Dona Estela apareceu, empurrada em uma cadeira de rodas por um enfermeiro. Ela estava com um curativo no joelho, o rosto mais corado, mas ainda com um ar cansado. Quando ela viu Daniel, abriu um sorriso tão doce que parecia iluminar o corredor inteiro. Meu filho, você ainda está aqui? Claro que estou, ele disse, se aproximando. Eu não ia deixar a senhora sozinha. Os olhos dela brilharam. Era como se aquelas palavras reacendessem algo que estava apagado há muito tempo. O sentimento de ser cuidada. Mas você tinha um compromisso? Eu ouvi você falando com a enfermeira. Daniel engoliu seco, desviando o olhar. Eu perdi a entrevista que eu ia fazer. Ela levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, não! Eu não queria atrapalhar sua vida. Eu só caí. Eu não queria... Daniel se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão enrugada. Dona Estela, a senhora não tem culpa de nada. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu só escolhi ajudar. E eu faria de novo. A lágrima que escorreu no canto do olho dela não foi de dor física. Foi emoção. Um reconhecimento profundo, raro. Você é um rapaz especial, ela disse com a voz trêmula. Ele sorriu sem jeito. Eu só fiz o certo. O certo, meu filho. Hoje em dia é o que menos se vê, ela respondeu. Enquanto conversavam, o celular da idosa tocou. O enfermeiro atendeu e informou a localização. Disse que alguém estava a caminho. Dona Estela olhou para Daniel com um carinho estranho, quase maternal. Eu quero te agradecer, ela murmurou. Não precisa, ele insistiu. Mas ela insistiu mais. Quero te dar um dinheiro pela ajuda. Você não sabe o quanto foi importante para mim. Ela abriu a bolsa com dificuldade, os dedos tremendo, e pegou uma pequena carteira. Daniel recuou imediatamente, levantando as mãos. Não, não, por favor, guarda isso.
Eu não fiz nada esperando algo em troca. Mas você perdeu uma entrevista por minha causa. Sim, ele disse, com sinceridade dura como pedra. Mas eu não ia conseguir viver comigo mesmo se tivesse deixado a senhora caída lá. Os olhos dela se encheram de água outra vez. O mundo precisa de mais gente como você. Daniel abaixou a cabeça. Aquelas palavras, embora bonitas, doíam. Ele precisava daquele emprego, precisava daquela oportunidade, daquela chance. E agora? Estava tudo perdido. O corredor parecia mais estreito, o ar mais pesado, as luzes mais agressivas. Ele respirou fundo, forçando-se a não desmoronar ali mesmo. 1 hora depois, a família de Dona Estela, ou alguém ligado a ela, ainda não havia chegado. A enfermeira explicou que o trânsito estava complicado, mas que haviam confirmado o endereço. Daniel olhou o relógio. A entrevista tinha acontecido há muito tempo. O processo estava encerrado, a chance evaporada. Ele decidiu ir até a empresa para pelo menos explicar o motivo do atraso. Talvez algum milagre acontecesse. Ajudou Dona Estela a ficar confortável na sala de observação e se despediu. Obrigado por tudo, Daniel, ela murmurou. Que Deus ilumine seu caminho. Ele tentou sorrir, segurando a emoção na garganta. Se cuida, Dona Estela. E saiu. O prédio da Nogueira Holdings era imponente ao ponto de intimidar qualquer pessoa. As portas giratórias eram de vidro espesso. As mesas da recepção brilhavam. Os funcionários andavam com passos calculados, roupas impecáveis, olhares focados. Daniel entrou tímido, segurando a mochila contra o corpo. A recepcionista, uma mulher alta, com coque rígido e blazer perfeitamente alinhado, nem ergueu o olhar no início. Bom dia, Daniel disse com a voz ainda carregada da correria do hospital. Eu tinha uma entrevista hoje às 9 horas, mas... Ela finalmente olhou para ele e franziu o senho. Nome? Daniel Ribeiro. Ela digitou por alguns segundos. Entrevista para assistente administrativo? Isso. Eu tive um imprevisto, uma emergência e... Ela interrompeu com uma risada curta e cínica. Emergência? Cruzou os braços. Meu querido, entrevista é compromisso. Quem chega atrasado perde. É assim que funciona. Daniel respirou fundo. Eu entendo, mas... Eu estava ajudando uma senhora que caiu na rua. Ela se machucou. Eu precisei levá-la ao hospital e... Isso não muda nada. Ela cortou com frieza quase mecânica. A empresa é séria. Atraso não é tolerado. Infelizmente, você está desclassificado. Próximo. Aquela palavra bateu nele como um soco no estômago. Desclassificado. Ele tentou mais uma vez, a voz quebrando. Você não entende? Ela estava machucada. Não havia ninguém para ajudar. E agora não é problema da empresa. Ela rebateu, girando o rosto com desdém. Foi uma escolha sua. Um rapaz atrás dele, outro candidato, murmurou baixo. Mano, vacilou. Daniel fechou os olhos por um instante, tentando se manter firme. Ele tinha feito o certo, mas o certo não pagava contas. Sem dizer mais nada, virou de costas e saiu do prédio com passos pesados. Do lado de fora, o vento frio bateu em seu rosto. Andou por 2 quadras até encontrar um ponto de ônibus vazio. Sentou-se no banco metálico e colocou as mãos no rosto. As lágrimas vieram sem permissão. Não eram lágrimas fracas. Eram lágrimas de cansaço, de frustração, de sensação de derrota acumulada. Eu perdi tudo, sussurrou para si mesmo. Pela primeira vez em meses, a esperança deu lugar ao desespero. E ele acreditou, naquele ponto de ônibus, completamente sozinho, que tinha sabotado o próprio futuro ao tentar ser humano. Mas ele não fazia ideia de que o que parecia o pior dia da sua vida era exatamente o que colocaria o destino dele no caminho certo, e que aquele gesto aparentemente simples e insignificante
Já estava sendo observado por olhos que mudariam tudo. O dia seguinte amanheceu com um peso que Daniel não estava preparado para carregar. O sol ainda nem tinha subido por completo e, mesmo assim, o quarto parecia mais escuro que o normal, como se a derrota da véspera tivesse apagado parte da luz da casa. Clara já estava de uniforme, arrumando a mochila para ir à escola. Ela olhava Daniel com preocupação, mesmo sem entender tudo. "Você não dormiu, né?" perguntou, puxando a alça da mochila para ajustá-la. Ele tentou sorrir. "Dormi um pouco, sim. Só fiquei pensando." Ela se aproximou e o abraçou pela cintura. "A gente vai ficar bem, Dani." Aquela menina tinha uma força que não combinava com a pouca idade. Talvez porque a vida tivesse exigido isso cedo demais. Daniel respirou fundo, passou a mão no cabelo dela e disse: "Vou te buscar hoje, na saída. Prometo." Clara sorriu de leve e saiu para pegar o transporte escolar. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta da casa novamente. Daniel sentou na beira da cama, os cotovelos nos joelhos, a cabeça afundada nas mãos. A cena da entrevista perdida se repetia como um filme ruim em sua mente. A recepcionista debochando. O olhar dos outros candidatos. A frase: "Foi uma escolha sua." Ele respirou fundo, tentando afastar tudo isso. Precisava seguir a vida, precisava continuar firme por Clara. Tomou um banho rápido, vestiu roupas simples e saiu para procurar qualquer trabalho temporário. Qualquer coisa ajudava: distribuir panfletos, descarregar caminhão, faxina, o que fosse. Mas o destino tinha outros planos. Às 5 da tarde, Daniel caminhava até a escola para buscar Clara. Estava cansado, mas o sorriso da irmã era sempre a parte boa do dia. Quando chegou, a escola já estava liberando os alunos. Clara veio correndo até ele, com os cabelos presos em um rabo de cavalo e o caderno apertado no peito. "Hoje a professora disse que eu tirei 10 na redação." Ela disse com o brilho animado nos olhos. Daniel sorriu, sincero e orgulhoso. "Você é incrível, sabia?" Eles caminhavam juntos até o ponto de ônibus quando um carro preto, luxuoso, de vidros espelhados, estacionou na frente deles. Clara deu um passo para trás, assustada. "Dani?" "Calma," ele disse, puxando-a levemente para trás. "Não deve ser nada com a gente." Mas então a janela traseira se abaixou. Um homem de terno escuro, sério, com expressão firme, olhou diretamente para Daniel. "Você é Daniel Ribeiro?" perguntou o motorista formal. Daniel gelou. A resposta veio apenas com um aceno hesitante. O motorista abriu a porta traseira. "O senhor Rafael Nogueira deseja falar com você." O nome atingiu Daniel como um soco no estômago. Rafael Nogueira, o CEO, o homem mais importante da empresa em que ele havia sido desclassificado no dia anterior. Clara o olhou, assustada. "Dani, você fez alguma coisa?" Ele engoliu seco. "Não, acho que não." O motorista repetiu. "Por favor, senhor Daniel, é urgente." Daniel olhou para Clara, inseguro. "Clara, entra aqui", disse o motorista, abrindo a outra porta. "Está tudo bem, eu levo os dois." Daniel hesitou, mas a postura do homem não parecia ameaçadora. Além disso, se fosse algo ruim, eles não mandariam um carro daquela categoria. Ou mandariam? Ele abriu a porta e deixou Clara entrar primeiro. Depois, entrou também. O carro cheirava a couro novo e perfume caro. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. O motorista fechou a porta e seguiu em direção ao centro da cidade. Clara cochichou. "Dani, será que é sobre a entrevista?" Ele tentou não transparecer o medo. "Não sei, Clarinha, não sei." 20 minutos depois, o carro entrou no estacionamento subterrâneo de um prédio enorme. Daniel reconheceu imediatamente. Era o prédio da Nogueira Holdings. O segurança abriu a porta e os guiou até o elevador privativo. O coração de Daniel parecia querer escapar do peito. "Clara, fica perto de mim." Ela segurou sua camisa com força.
O elevador subiu silencioso, rápido, automático. Cada andar passava como um flash. 34, 35, 36. O número final brilhou. 38º andar. Cobertura executiva. O tipo de lugar em que Daniel jamais imaginou entrar, muito menos sendo chamado pelo nome. A porta se abriu. O ambiente era completamente diferente do térreo. Tapetes espessos, vidros fumê, quadros enormes nas paredes. Uma recepcionista elegante com postura completamente oposta à da outra do dia anterior. Boa tarde, Daniel Ribeiro. Ela disse com um sorriso impecável. Por favor, pode entrar. Eles estão aguardando. Eles. Daniel franziu a testa. Ele empurrou a porta dupla de madeira escura. E então congelou. Ali, no centro da sala ampla iluminada pelo pôr do sol, estavam duas pessoas. Um homem alto, com postura firme, terno cinza impecável, olhar sério, inteligente. E ao lado dele, Dona Estela. Mas não era a Dona Estela que Daniel viu no hospital. Não era a idosa fragilizada, caída no chão. Não era a mulher tremendo de dor. Era outra, elegante, bem cuidada, vestida com roupas finas, penteado perfeito, um brilho no olhar que denunciava status e história. Meu filho, ela disse, tocando no braço do homem ao lado. O homem assentiu e deu um passo à frente. Daniel Ribeiro? A voz dele era grave, serena, mas carregada de força. Sim, senhor, Daniel conseguiu responder. O homem se apresentou. Sou Rafael Nogueira. Daniel sentiu as pernas ameaçarem ceder. Sua boca secou. Clara apertou sua mão, percebendo o nervosismo do irmão. Rafael olhou para Daniel com intensidade. Depois virou ligeiramente para a mãe. Foi ele? Foi sim, meu filho, Dona Estela respondeu com emoção. Esse é o rapaz que salvou sua mãe ontem. Daniel não conseguia falar. Seu corpo parecia paralisado. A mente tentava acompanhar, mas não conseguia. O CEO respirou fundo e havia respeito em seu olhar, mas também culpa. Por que você não disse que estava ajudando minha mãe? Rafael perguntou. Daniel abriu a boca hesitando. Eu não sabia quem ela era, confessou. Eu só vi uma senhora caída na rua. Não pensei em quem ela seria. Só fiz o que achei certo. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de reconhecimento, de entendimento. Rafael trocou um olhar com a mãe. Depois voltou a encarar Daniel. Sabe, o CEO começou com a voz baixa. Eu passei o dia inteiro pensando no rapaz que perdeu a entrevista porque estava salvando a minha mãe. Daniel engoliu seco, os olhos queimando. E então, Rafael continuou, quando vi o relatório do RH dizendo que você só estava atrasado e te desclassificaram automaticamente, eu percebi o tamanho da injustiça que cometeram com você. Daniel fechou os olhos por um segundo. Era difícil segurar a emoção. Rafael deu um passo à frente. Você não salvou só a minha mãe, Daniel. Ele disse, firme. Salvou a pessoa mais importante da minha vida. E isso, nenhum currículo no mundo é capaz de medir. Clara olhava tudo, encantada, como se estivesse testemunhando um milagre. Dona Estela se aproximou de Daniel, segurou suas mãos com carinho e disse, é por isso que você merece muito mais do que uma entrevista. E sorriu com um brilho tão caloroso que parecia iluminar o coração de Daniel pela primeira vez em anos. O mundo, que ontem parecia esmagá-lo, agora começava a se reconstruir diante de seus olhos. E ele não fazia ideia que ainda não era a virada final. Era apenas o começo. A sala era silenciosa demais. O tipo de silêncio que pressiona o peito, que faz a gente sentir até o próprio coração batendo. Daniel estava parado diante de dois mundos completamente diferentes. O seu, simples, apertado, frágil, e o deles, imenso, estruturado, poderoso. Dona Estela permaneceu ao seu lado.
segurando sua mão com uma delicadeza que contrastava com a grandeza imponente da sala. Já Rafael Nogueira, o CEO, caminhava lentamente até a mesa de vidro, como se precisasse organizar os pensamentos antes de prosseguir. Daniel engoliu seco. Clara, ainda ligeiramente escondida atrás do irmão, observava tudo com olhos arregalados. O CEO finalmente se virou. Daniel, começou com a voz mais baixa, mais humana. Eu quero entender uma coisa. Daniel endireitou a postura. Sim, senhor. Rafael caminhou alguns passos, as mãos nos bolsos do terno. Eu li seu currículo, disse ele. Recém-formado no técnico de administração, cursos gratuitos concluídos, experiência com fretes, empacotamento, atendimento, logística e ainda assim nenhum trabalho fixo nos últimos meses. Daniel baixou o olhar, mas Rafael continuou. E mesmo assim, com todo esse peso nas costas, você escolheu parar tudo para ajudar uma senhora que você nem conhecia. Ele deu mais um passo. Por quê? A pergunta pairou no ar. Daniel respirou fundo. Era como se aquela pergunta abrisse feridas antigas. Porque... Ele começou com a voz trêmula. Porque a maioria das pessoas passa reto quando vê alguém caído. Como se não fosse problema delas. Como se a dor do outro fosse invisível. E eu não consigo. O silêncio se aprofundou. Daniel continuou sem teatralidade, apenas verdade. Eu não tenho muito, não tenho quase nada para falar a verdade. Ele olhou para Clara, depois para o CEO. Mas a gente não precisa ter muito para fazer o certo. Rafael manteve os olhos fixos nele, avaliando cada palavra. Dona Estela, com lágrimas discretas nos olhos, apertou o braço do filho. Mas Daniel ainda não tinha terminado. Eu não sei quem vai estender a mão para minha irmã quando eu não puder. Então, sempre que posso, eu estendo a minha. Clara baixou a cabeça emocionada. Rafael ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois, caminhou até a mesa e pegou um tablet. O RH registrou sua ausência assim, ele disse, deslizando o dedo na tela. Candidato faltou ao horário, atrasado, desclassificado, sem nota, sem observação, sem humanidade. Daniel sentiu o peito apertar. Ele lembrou da cena, as portas do elevador, a recepcionista fria, o olhar de desprezo. Rafael balançou a cabeça com indignação evidente. Meu departamento de recrutamento falhou, não pela burocracia, mas pela falta de empatia. E eu não vou fingir que isso não me revolta. Dona Estela soltou um suspiro pesado. Meu filho, ela disse tocando de leve no braço dele, não existe currículo que diga o que esse menino tem aqui. Ela tocou o próprio peito. Essência, caráter. Rafael voltou o olhar para Daniel. Ontem, minha mãe poderia ter sido ignorada por todos, disse ele. Poderia ter sido roubada, machucada, humilhada, mas você parou. Você carregou, você protegeu, você esperou, mesmo com medo de perder algo importante. Daniel respirou fundo. Perdi, ele disse. O CEO se aproximou devagar, firme. Não, Rafael disse com convicção. Ontem você não perdeu nada. Ontem você provou quem você é. As palavras atravessaram Daniel como um impacto suave, mas profundo. Alguma coisa dentro dele, aquela parte que estava quebrada, que se sentia derrotada, começou a se reorganizar silenciosamente. Rafael voltou para trás da mesa e sentou na poltrona de couro escuro. Um gesto que muitos poderiam interpretar como autoridade. Mas naquele momento, era apenas um homem tentando fazer o certo. Daniel, disse ele entrelaçando as mãos, eu quero fazer uma entrevista com você, pessoalmente, aqui, agora. Daniel piscou, confuso. Uma entrevista? Sim. Rafael sorriu breve. Mas não do tipo tradicional. Eu não quero saber quantas palavras por minuto você digita.
Quero saber quem você é e o que você busca. Clara apertou o braço do irmão, empolgada. Daniel respirou fundo. Tudo bem. Rafael assentiu. Ótimo. Então me diga, qual é seu maior sonho, Daniel? Não para daqui a 20 anos, para agora. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Meu sonho, ele disse devagar, é garantir que a minha irmã nunca passe pelo que eu passei. Quero dar a ela uma vida que não dependa da sorte. Quero que ela tenha chances reais. Clara, do lado, tentou não chorar. Mas Rafael viu. E você? O CEO perguntou. Você nunca pensa em você? Daniel hesitou. Quando der tempo, respondeu sincero. Primeiro ela. Rafael se recostou na cadeira, analisando aquele jovem como se estivesse diante de algo raríssimo. Sabe quantos candidatos me disseram que queriam crescer na empresa? Ele perguntou. Todos. Mas quantos me disseram que queriam crescer para levantar alguém junto? Daniel ficou surpreso. Rafael abriu um pequeno sorriso. Só você. A entrevista virou uma conversa profunda. Rafael perguntou sobre resiliência. Daniel falou das noites em claro estudando com livros emprestados. Rafael perguntou sobre ética. Daniel contou do dia em que devolveu a carteira perdida com todo o dinheiro dentro, mesmo estando sem dinheiro para o gás. Rafael perguntou sobre responsabilidade. Daniel falou de Clara, da promessa que fez à mãe antes dela morrer. Nunca deixe ela sozinha. Dona Estela escutava tudo com uma mão no coração. Meu filho, ela disse, tocando o braço de Rafael. A vida precisa de gente assim, não só competente, mas boa. Rafael respondeu sem tirar os olhos de Daniel. Eu sei, mãe. Então ele fechou o tablet, colocou de lado e respirou fundo. Daniel, disse com um tom firme, direto. Ontem você perdeu a entrevista. Daniel baixou o olhar. Eu sei, Rafael continuou. Mas salvou a minha mãe. Daniel levantou a cabeça. E isso vale mais do que qualquer diploma, qualquer currículo, qualquer atraso. Rafael concluiu. O silêncio tomou a sala. Dona Estela sorriu. Clara enxugou os olhos e Rafael se levantou. Eu precisava ouvir tudo isso da sua boca. Agora eu tenho certeza. Daniel franziu a testa, confuso. Certeza de quê? Rafael encarou o jovem com uma expressão impossível de ler de primeira. Depois, caminhou até ele, estendeu a mão e disse: de que você é o tipo de pessoa que quero na minha empresa e na minha equipe. Daniel sentiu o chão desaparecer por um instante. Não acreditou, não podia acreditar no que acabara de ouvir. A reação foi quase infantil. Ele olhou para Clara como se pedisse confirmação silenciosa e ela sussurrou. Dani, ele está falando sério. Rafael sorriu. Seu atraso salvou a pessoa mais importante da minha vida. E agora, eu quero dar a você a chance que o mundo deveria ter dado antes. Daniel respirou fundo, com os olhos marejados. Ele não disse nada, porque às vezes o silêncio também é uma resposta. Especialmente quando é o som de uma vida finalmente começando a mudar. O elevador subia devagar, como se estivesse respeitando a gravidade do momento. Daniel respirava fundo, as mãos ainda um pouco trêmulas, enquanto Clara, ao lado dele, não conseguia controlar o sorriso que parecia maior que o próprio rosto. Ela segurava firme a barra da mochila escolar, como se aquilo fosse a única forma de conter a ansiedade. Dani, ela sussurrou olhando para o painel luminoso. Você acha mesmo que ele vai contratar você? Daniel soltou um meio sorriso, abafado pela insegurança. Eu não sei, Clarinha. Parece tudo rápido demais. Clara franziu o nariz. Mas rápido bom, né? Ele riu baixinho. Rápido bom. A porta do elevador se abriu no andar principal da empresa. O hall era tão imponente quanto antes. Mas dessa vez, Daniel não sentiu aquele peso esmagador de inferioridade.
Pela primeira vez, ele não estava entrando ali como alguém que precisava provar algo para merecer estar naquele espaço. Ele estava ali porque tinha sido chamado, e isso já mudava tudo. A recepcionista, a mesma mulher que o havia tratado com desprezo no dia anterior, levantou o olhar ao vê-lo entrar. Seu sorriso ensaiado desapareceu instantaneamente. "O senhor voltou?" Ela perguntou confusa, quase irritada. Daniel abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse, Clara deu um passo à frente com a petulância sincera de uma criança que sabe a verdade. "Ele veio porque o dono mandou chamar, tá?" A recepcionista ficou sem reação por um instante. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Antes que conseguisse formular outra frase, os elevadores laterais se abriram e duas figuras apareceram. Rafael Nogueira, impecável no terno cinza, postura firme, olhar direto. E Dona Estela, elegante, serena, com um sorriso suave que parecia iluminar o corredor inteiro. O hall ficou em silêncio. Funcionários se viraram. Pessoas pararam de digitar. Até o arranjo de plantas no canto parecia prestar atenção. Rafael caminhou até Daniel com passos firmes. "Daniel", disse o CEO, apertando sua mão com seriedade. "Obrigado por vir." A recepcionista arregalou os olhos. Clara, nas pontas dos pés, tentou parecer adulta. Dona Estela abriu os braços e abraçou Daniel com ternura maternal. "Meu querido", ela disse com a voz doce, "foi muito bom te ver de novo." Daniel ficou sem reação. Alguns funcionários cochicharam entre si. "Quem é esse cara? A mãe do chefe conhece ele?" Nunca viu Rafael cumprimentar alguém assim. O clima era quase cinematográfico. Dona Estela segurou as mãos de Clara. "E você é uma irmãzinha de ouro." Clara ficou corada, sem saber como reagir. "Sim, senhora. Quer dizer, Dona Estela." A idosa riu. "Pode me chamar só de Estela, minha flor." Rafael virou para Daniel. "Vamos? Temos uma coisa importante para resolver." Daniel engoliu seco. Clara apertou mais forte a mão do irmão. E os três, Daniel, Clara e Dona Estela, acompanharam Rafael pelo corredor principal até uma das salas de reunião envidraçadas. Lá dentro, uma mesa longa, moderna, iluminada pela luz natural que atravessava as janelas imensas. Mas não estavam sozinhos. Sentados à mesa, com caras fechadas, estavam a coordenadora do RH, Amanda, 2 analistas, Vitor e Sabrina, e mais 2 supervisores de área. Todos pareciam desconfortáveis. Amanda foi a primeira a falar. "Senhor Rafael, nós realmente não entendemos o motivo dessa reunião. Esse candidato não compareceu ao horário agendado e, seguindo o protocolo, foi desclassificado. Não há mais nada a ser discutido." Rafael cruzou os braços, olhando para ela como quem observa um erro tão evidente que chega a ser constrangedor. "É mesmo?" ele perguntou em tom calmo. "Nada mais a ser discutido?" Amanda sustentou o olhar, tentando manter a postura. "Protocolo existe para garantir organização. Se começarmos a abrir exceções, tudo vira bagunça." Rafael deu um sorriso lento. Um sorriso perigoso. "Exceção, você diz? Pois bem, vamos falar sobre exceções." Ele se voltou para Daniel. "Daniel, conta para eles. Onde você estava no horário da sua entrevista?" Daniel respirou fundo. Olhou para Clara, para Dona Estela e depois para Rafael. "Eu estava ajudando uma senhora que tinha caído na rua. Ela não conseguia levantar. Machucou o joelho. Parecia estar em choque." Amanda virou os olhos. "E isso te impediu de ligar?" Um simples aviso resolveria tudo. Clara deu um passo à frente, indignada. "Ele não tinha crédito. A senhora acha que todo mundo tem dinheiro sobrando?" Amanda empalideceu, surpresa com a ousadia da garota, mas Rafael ergueu a mão, pedindo silêncio. "Daniel", ele continuou, "você sabia quem era essa senhora?" "Não", respondeu Daniel,
só sabia que ela precisava de ajuda e que ninguém estava parando. Rafael olhou diretamente para Amanda. A senhora que ele ajudou, disse ele, apontando para Dona Estela que estava sentada ao lado. É minha mãe. O silêncio caiu pesado como pedra. Amanda ficou paralisada. Os analistas olharam um para o outro sem saber como reagir. Alguns engoliram seco, outros desviaram o olhar. Rafael continuou firme. Enquanto vocês julgavam Daniel como irresponsável, atrasado, não comprometido, ele estava salvando a vida da pessoa mais importante do meu mundo. Ninguém respirava. Ainda assim, Rafael acrescentou, vocês o trataram com descaso, deboche, grosseiria. E isso não é protocolo, era acusação pura. Amanda tentou se defender. Senhor Rafael, não sabíamos e não deveriam saber. Ele cortou, seco. Porque a questão aqui não é quem ela é quem ele é. Daniel sentiu o coração apertar no peito. Rafael deu alguns passos até ficar ao lado do jovem. Daniel não salvou minha mãe porque achou que ia ganhar algo em troca. Não salvou para aparecer. Não salvou para agradar ninguém. Ele salvou porque era o certo. E esse tipo de caráter, o CEO colocou a mão no ombro de Daniel. Nenhuma faculdade ensina, nenhum treinamento cria, nenhum currículo mostra. O silêncio era quase reverente. Então Rafael se virou para todos os funcionários presentes. A partir de hoje, ele disse, Daniel Ribeiro passa a integrar a equipe da Nogueira Corporation. Murmúrios, espanto, incredulidade. Amanda ficou boquiaberta. Mas, senhor Rafael, ele sequer foi formalmente entrevistado. Acaba de ser. Rafael concluiu. E eu mesmo conduzi. Ele estendeu a mão para Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Você começa hoje. Daniel congelou. Clara levou as mãos à boca. Dona Estela começou a chorar discretamente. Daniel só conseguiu murmurar. Senhor Rafael, eu não tenho palavras. Ótimo. Rafael sorriu. Porque aqui dentro, o que mais importa não são palavras. São atitudes. Amanda tentou recuperar o controle. E em qual setor ele vai? Rafael olhou para Daniel com respeito genuíno. No setor administrativo. Mas não na vaga básica que ele teria feito ontem. Ele vai ocupar uma posição acima, uma posição que exige responsabilidade, disciplina e humanidade. Daniel piscou algumas vezes, tentando absorver aquilo. Uma posição melhor, salário melhor, futuro melhor, por causa de quem ele sempre foi. E não por quem o mundo dizia que ele precisava ser. A sala se esvaziou. Amanda saiu sem conseguir olhar nos olhos dele. Os analistas murmuravam entre si, surpresos com a reviravolta inesperada. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando Daniel como se o universo dissesse, agora é sua vez. Clara segurou a mão dele. Dani, ela disse com os olhos brilhando, você conseguiu. Você conseguiu de verdade. Ele sorriu, mas era um sorriso trêmulo, emocionado. A gente conseguiu, Clarinha. Dona Estela abraçou os dois com força. Vocês merecem o mundo inteiro, ela disse. E eu vou estar aqui para ver cada passo. Rafael se aproximou. Daniel, ele disse, venha amanhã cedo para a orientação e assinatura dos documentos. Hoje é só para você aproveitar esse momento. Daniel assentiu. Ele se sentia leve, orgulhoso. Pela primeira vez em meses, talvez anos, acreditava que estava no caminho certo. Enquanto andavam pelo corredor, Clara apertou o braço do irmão. Dani, posso dizer uma coisa? Claro, você sempre me disse que fazer o certo sempre vale a pena. Eu acreditei, mas agora eu sei. Daniel sorriu. Era isso. Porque naquela empresa gigante, naquela sala de vidro, naquele cenário tão distante de sua realidade, não foi um diploma que o salvou, nem uma recomendação poderosa, nem um currículo impecável. Foi aquilo que ninguém tira de alguém.
caráter. E agora, a vida dele estava mudando, não por mágica, não por sorte, mas porque ele escolheu ser bom, mesmo quando isso custou caro. O primeiro dia de Daniel na empresa não começou com luxo, nem com bajulação, nem com portas sendo abertas, como num conto de fadas. Começou cedo, com o despertador tocando às 5h40, Clara reclamando sonolenta do outro quarto e o cheiro de café simples subindo da cozinha da pequena casa onde moravam. Era humildade, era rotina, era vida real, mas havia algo novo naquele ar. Uma leveza que Daniel não sentia há muito tempo. Talvez desde antes do desemprego, antes da luta diária para pagar contas, antes do medo silencioso de falhar com a irmã. Ele se levantou, arrumou a cama e olhou para si mesmo no espelho do pequeno armário. A mesma camisa social, agora lavada com cuidado. A mesma antiga mochila, o mesmo rosto cansado. Mas os olhos... os olhos eram outros. Tinham brilho, tinham esperança, tinham orgulho. Clara apareceu na porta, ainda esfregando os olhos. Bom dia, Dani. Bom dia, Clarinha. Dormiu bem? Ela sorriu e assentiu. O sorriso dela parecia um sol dentro daquela casa simples. Hoje é seu grande dia, né? Ela disse, ajeitando o cabelo bagunçado. Daniel respondeu, sentindo o peso e a beleza da frase. Nosso grande dia. No ônibus lotado, Daniel segurava firme na barra superior enquanto observava a cidade desperta aos poucos. Carros apressados, gente correndo para o trabalho, crianças de uniforme indo para a escola, vidas se cruzando sem se enxergar. Durante meses, ele percorreu aquele mesmo caminho com o coração pesado, sentindo que o mundo não tinha espaço para alguém como ele. Mas agora ele sentia que carregar bondade não era um peso, era um valor. Sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem. Dona Estela, estou torcendo por você, meu querido. Vá com calma. E lembre-se, quem é bom não precisa se provar, só continuar sendo. Daniel sorriu sozinho, apertando o aparelho contra o peito. Ela era mesmo mãe de CEO, mas era, acima de qualquer título, um coração gigante. Ao chegar na empresa, respirou fundo. A fachada espelhada refletia o céu azul. Funcionários entravam em fila ritmada. Tudo parecia grande demais, mas algo dentro dele repetia, eu pertenço a esse lugar. Ele caminhou até a recepção. A mesma recepcionista que o humilhou na primeira visita estava lá, arrumando papéis. Quando o viu, empalideceu. Senhor Daniel, bom dia. Seja bem-vindo. O senhor saiu trêmulo, quase engasgado. Daniel não sorriu, mas também não revidou. Só disse, obrigado, bom dia, porque grandeza não combina com vingança. Amanda, a coordenadora do RH, passou pelo saguão logo depois, ajeitando a saia social. Quando viu Daniel, o rosto dela perdeu a cor. Ah, Daniel. Ela forçou um sorriso artificial. O senhor Rafael está esperando você na sala 12. Ele assentiu. Obrigado. Caminhou. E enquanto ela o observava ir embora, uma mistura de arrependimento e vergonha caiu sobre a coordenadora como uma sombra. Era inevitável, porque nada humilha mais um arrogante do que ver a dignidade que ele tentou pisar, brilhar mais forte. Na sala 12, Rafael estava sentado diante de uma mesa organizada. Folhas, relatórios, pastas, tudo alinhado com precisão quase matemática. Daniel, o CEO disse, levantando-se para cumprimentá-lo. É bom ver você. Obrigado, senhor. Vamos deixar isso claro desde já, Rafael disse com um sorriso. Aqui dentro, você não me chama de senhor, é só Rafael. Daniel ficou desconcertado. Ah, claro. Certo, Rafael. Melhor. O CEO puxou uma cadeira para ele. Vamos conversar sobre seu papel aqui. A conversa durou quase meia hora. Rafael explicou. Você vai começar no administrativo, mas não como assistente básico. Nós vamos te colocar na área de análise de rotinas.
É uma função que exige atenção, ética e bom senso. E desses três, você tem de sobra, Daniel tentou protestar. Mas eu não tenho formação alta, não tenho cursos caros, não tenho nada impressionante no currículo. Tem caráter, Rafael o interrompeu. O resto a gente ensina. A frase entrou direto no coração de Daniel. Foi quase como ouvir as palavras que ele sempre quis acreditar, mas nunca teve coragem de dizer a si mesmo. A primeira semana foi intensa. Treinamentos, relatórios, planilhas, reuniões rápidas. Daniel aprendia como quem respira, com necessidade, com foco, com vontade. Em certos momentos errava, e cada erro deixava seu estômago apertado, como se ele pudesse perder tudo de novo a qualquer instante. Mas Rafael sempre estava por perto. Errar faz parte, o CEO dizia. Importante é não esconder. Dona Estela aparecia quase todos os dias, sempre com um docinho, uma fruta, um conselho. Meu querido, não se esqueça de comer direito. Jovem ansioso costuma esquecer. Daniel ria. Clara, quando saía da escola, corria para a empresa e ficava na recepção esperando o irmão terminar. Funcionários já a conheciam pelo nome. Ela carregava uma energia contagiante. Há coisas que mudam a vida de alguém de forma imediata. Um prêmio, uma herança, um golpe de sorte. Mas a mudança de Daniel era diferente. Era lenta, era sólida, era real. No final do primeiro mês, ele recebeu o primeiro salário. Não era uma quantia exorbitante, mas era o maior valor que já havia segurado na vida, de forma honesta e digna. Ao invés de olhar para celulares caros ou roupas novas, Daniel foi direto ao mercado do bairro simples, onde sempre comprava o básico. Pegou um pacote de biscoitos favorito da Clara, um caderno novo e um lápis com borracha em forma de estrela. Quando chegou em casa, entregou para ela. Clara ficou com os olhos marejados. Dani, você não precisava... Precisava sim. Ele respondeu, passando a mão no cabelo dela. Porque antes eu queria te dar o mundo, mas agora eu só quero te dar paz. Algumas semanas depois, Daniel saía do prédio da empresa quando viu do outro lado da rua uma pessoa caída próximo à calçada. Movimento intenso, carros buzinando, pedestres desviando. A cena era quase idêntica àquela do dia que mudou sua vida. Daniel não pensou duas vezes. Correu, ajudou a pessoa a se levantar, chamou socorro. Se ofereceu para acompanhar até o posto de saúde. Ninguém filmou, ninguém bateu palma, ninguém ofereceu prêmio. Mas Daniel sabia, a verdadeira bondade não precisa de plateia. E ao levantar a pessoa caída, sentiu algo muito familiar no peito. Orgulho, honestidade, caráter. E finalmente entendeu. Ele não estava naquele emprego por causa da idosa ou do CEO. Estava ali porque, quando tudo parecia impossível, quando o mundo parecia indiferente, quando ninguém acreditava, ele não perdeu a única coisa que realmente importa: o coração. Daniel caminhou para casa com passos leves, respirando a noite fresca. E pela primeira vez desde criança, acreditava que o futuro tinha espaço para ele. O mundo parecia grande, mas o caráter dele era maior. No fim, Daniel descobriu algo que muitas pessoas demoram a vida inteira para aprender. A vida não recompensa quem finge, quem pisa, quem calcula. A vida recompensa, cedo ou tarde, quem permanece bom mesmo quando ninguém está olhando. Porque caráter não se compra, caráter não se ensina, caráter não se inventa, caráter se revela. E naquele dia, naquela rua, naquela entrevista perdida, Daniel provou que a maior riqueza de alguém não está no bolso, está no coração. Daniel nunca imaginou que um simples gesto, feito no meio da pressa, no limite do medo, no pior momento da própria vida, seria o que mudaria tudo. Porque não foi a entrevista perdida que definiu seu caminho.
Não foi a humilhação da recepção, nem o julgamento do RH, nem a insegurança do currículo simples. O que transformou a vida dele foi a escolha que ele fez quando ninguém estava olhando. Ele aprendeu que o mundo pode até ser injusto, duro e impaciente, mas sempre reconhece, mais cedo ou mais tarde, quem ainda consegue ser luz no meio disso tudo. A vida não devolveu a Daniel riqueza instantânea. Devolveu algo muito maior: dignidade, portas abertas e pessoas que enxergam seu valor. Dona Estela ganhou mais do que um salvador por algumas horas. Ganhou alguém que tratou sua humanidade com o respeito que muitos esquecem. E Rafael ganhou mais do que um funcionário. Ganhou um exemplo. E assim, sem barulho, sem milagre e sem atalho, Daniel percebeu que aquilo que muitos chamam de sorte é, na verdade, o eco das escolhas que fazemos quando ninguém está filmando, julgando ou aplaudindo. No fim, ficou uma verdade simples. A vida sempre encontra um jeito de honrar quem não abandona sua bondade, mesmo quando isso custa caro. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar do Daniel, faria o mesmo? Arriscaria perder a entrevista mais importante da sua vida para ajudar alguém que você nem conhece? Ou teria seguido em frente, como a maioria fez naquele dia? Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu vou adorar ler o seu comentário. E aproveita e me diz também, de qual cidade você está assistindo essa história hoje? Se essa narrativa tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que quem planta bondade sempre colhe destino. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.